Bom dia, amigos de casa. Bem-vindos ao nosso programa Suportcast, no programa Caminho dos Líderes. Hoje nós vamos ter um convidado super especial, um amigo de longa data, muitas histórias inclusive comuns, né? A gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos, de disputarmos mercados. Vai ser um papo muito legal. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, a Suporte Pharma, soluções de estruturas comerciais, sua empresa do mercado de saúde, beleza? Se você precisa de um propagandista vendedor, executivo de vendas, promotor, demo consultora, procure a Suporte Pharma. Skinner, inteligência artificial voltada a diagnóstico de pele, indicação de serviços e dermocosméticos, digital e mobile. Procure Skinner caso você precise de uma solução para incrementar a sua demanda de dermocosméticos. Hoje nosso papo vai ser com um convidado muito especial, eu já falei isso, e eu vou apresentar ele para vocês, Anderson Cardoso. Diga oi aí pro pessoal. Opa, fala Nilson, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo Obrigado jóia. pelo convite, Anderson. Pelo convite não, por ter Pois é. aceitado o convite. Eu que agradeço, sim, o convite. Tenho assistido Poxa. as outras edições, né, que foram publicadas, assisti na íntegra, do Giba, do Paulo Batti, Isso, exatamente. e quero até parabenizar aí pela iniciativa. É muito legal a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa história e ouvir a história dos amigos, né? Anderson, nosso bate-papo tem uma premissa que é sempre assim. Para você aí de casa que não conhece ainda, quando um grande líder, um grande executivo ou um dono de uma grande corporação é perguntado no fim da sua carreira, né? Puxa, como foi? Valeu a pena? Invariavelmente ele não olha o saldo na conta bancária, fala, eu ganhei tanto dinheiro. Ele olha o caminho que ele percorreu, né? Por isso que a gente fala do caminho dos líderes. Ele vai avaliar as pessoas com quem ele conviveu, o que ele aprendeu, o que ele pôde ensinar, o que ele deixou de legado, o sofrimento, o tempo que ele ficou longe da família, o tempo que o que ele construiu com a família também, estas coisas. E é sobre isso que a gente quer bater o nosso papo. Tá Legal. legal? Então, essa diretriz nos leva à origem, né. Então a primeira coisa que eu queria saber, Anderson, que você contasse para a gente um pouco quem é o Anderson, né. Onde o Anderson nasceu, o pai, a mãe, quantos irmãos, você é o mais velho, o mais novo? Eu sei que você tem mais do que um irmão no ramo farmacêutico, né. Tem uma Sim, irmã e um irmão. sim. Enfim, você é casado, tem filhas, ixi, conta um pouco pra gente desde lá do começo, quando você ainda era pequenininho. Porque se você não sabe, o Anderson mede 2 metros, Anderson, Não, 1,90. 1,92. É. Mas não nasci com 1,92 não, comecei pequenininho. Vamos lá. Eu nasci no Tatuapé, Aqui mesmo no bairro? no bairro Tatuapé, no finado Cristo Rei, não existe mais esse hospital. Nossa, Cristo É, Rei. Fechou aquele hospital? fechou. Eu cheguei Agora a é um fazer prédio de residência competitivo, ali, né. Celso Garcia, né? Celso Garcia. Nasci ali. E foi, assim, interessante que eu nasci sozinho, né, eu e minha mãe só. Na ocasião, quando ela estava grávida, aguardando para ter né, o meu nascimento, aconteceu que ela aconteceu que ela chamava, ah, os médicos, a enfermeira, que ela estava já em trabalho de Um parto, trabalho de parto. e não aparecia ninguém. Meu Deus. Eu não quis esperar, né, então eu já fui saindo logo. Aí eu saí antes de chegar os médicos, chegarem as enfermeiras, e foi Quando o médico chegou, falou: "Ó, o serviço já está feito". mas foi até meio crítico, porque naquela situação, as enfermeiras talvez mal preparadas, eu não sei o que aconteceu, me pegaram ali e me correram pelo corredor do hospital, Nossa. sem qualquer tipo de proteção, e eu acabei ficando um bom tempo dentro de uma bolha de oxigênio. Ah, Era tirava, morria, meu Deus. continuava, nascia. E você era o Não primeiro tinha filho? primeiro filho, então foi uma experiência mais traumática aí Começou para os ruim. meus pais, é. Mas graças a Deus foi tudo bem, deu certo, e teve muita fé envolvida também, né. Mas a minha infância foi uma infância de moleque mesmo, né, aqui em São Paulo, eu adorava jogar bola, futebol, na rua, machucava pra caramba, É. adorava empinar pipa, era a minha diversão preferida. Nas férias era coleção de pipa, adorava videogame, essas coisas todas, era pouco.
Até começou aqueles Ataris ainda, né, coisa antiga, mas depois foram evoluindo, mesmo assim eu não tinha Não curtia muito. não curtia, meu Não negócio era era do na rua. digital. Não era do Não, não digital. era do dígito na época, não era. O máximo do dígito era fliperama, Fliperama. que eu ia lá jogar fliperama em alguns bares ali perto de casa, mas a infância foi toda na rua brincando e foi muito, muito boa. Hoje a gente já não vê muito isso, né, as E seu pai crianças fazia não. o quê, Anderson? Meu pai era cabeleireiro, Ah, cabeleireiro. inclusive no Tatuapé, né, ele Tá. ele trabalhou praticamente a vida toda no Tatuapé, depois que ele abriu o salão junto com a minha mãe na Vila Ema. Meu pai já é falecido, no período da Covid acabou, Ah, tá. falecendo, e mas ele criou os 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos, junto com a minha mãe, com base no trabalho de cabeleireiro. E até hoje a minha mãe, com mais de 70 anos, tem o seu salão e está lá, Que legal, que firme e legal. forte, trabalhando, não quer parar não, Onde ela mora atualmente? na Vila Ema. Ah, mora na Vila Ema. Vila Ema, e o salão ele é um anexo da residência, né, ele Entendi, construiu um salão já há muitos anos atrás ali do lado. entendi. Sou casado com a dona Viviane, Dona Viviane. dona Viviane, muito conhecida do Nilce e da Da Regi. Viviane. Tenho 2 filhas, Karime com 30 anos, casada, teve uma experiência de alguns anos, mais de 5 anos na Irlanda Na e Irlanda. voltou. A Giovana, que é a mais nova. Ela morou em Dublin e fora de Dublin também, né? Dublin ela morou quando ela fez a primeira viagem dela Ah, sim. como, intercâmbio, Depois ela voltou. quase um ano lá. Aí ela voltou e voltou falando que ia retornar para a Irlanda e aí casou aqui, o marido topou, no meio da pandemia eles Fora. se mudaram para lá. Aí tiveram ali uma boa experiência, vivenciaram, um mundo de empreendedorismo e também trabalhando lá por empresas, né, na Irlanda. E aí, felizmente, decidiram voltar e estão aí com a gente aqui já há 1 ano aqui, que eles voltaram. A mais nova, que é É, Giovana. a Giovana, tem 23 anos, está seguindo a carreira do pai, Sim, sim. Tem tá, acompanhado, tem acompanhado. tem acompanhado, né. Ela é fisioterapeuta, fez depois uma pós em dermatofuncional e hoje trabalha numa farmacêutica como propagandista. Sim, sim, sim. E está indo super bem, Que região que ela faz, na você sabe? dermatologia inclusive, Que que é a região minha que ela história. faz? A empresa que ela trabalha, a marca é focada na Focada na dermatologia. dermatologia. Ela faz a região dos Jardins. Ah, tá, tá. Uma Jardins, região Higienópolis, VIP. VIP. Muito bom. Tá super feliz lá, já entregando excelentes resultados, tá fazendo uma carreira bonita. E você, quando casou, Anderson, você casou já era do ramo farmacêutico ou não? Quando eu casei, sim. Ah, Mas você quando já eu era do comecei a ramo. namorar, eu trabalhava em banco. A minha história profissional, ela começou muito, nova. Eu sempre quis, ter meu dinheiro. Sim, 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 sim. Então O eu dinheiro sempre é motiva algumas É, pessoas, né? eu se eu falei que eu gostava de empinar muito pipa, né, então para comprar linha e papel para fazer pipa, tudo, eu tinha que ter o dinheiro. Então quando era moleque, perto da casa da minha mãe tinha uma feira, ainda tem, né, uma feira, e eu fazia carreto na feira, eu fazia Ah, panfletagem, eu dava um jeito para arrumar aqueles dinheiro. moleque de feira. De 13 anos de idade eu já estava já atrás de separar meu dinheirinho para poder conseguir, fazer Fazer as coisas. comprar ficha de fliperama, né, Sim, sim, sim. então era mais para isso. Ah, eu comecei a trabalhar ainda sem registro, foi em farmácia. Eu vi que a história do Giba também foi, né? Foi, foi, foi. Foi de farmácia. Eu comecei também em farmácia. Comecei uma farmácia na Vila Formosa, eh, onde tive ali uma primeira experiência. eh, e aí eu passei depois daquela farmácia, eu vim trabalhar numa farmácia aqui no Tatuapé, que ainda até existe essa farmácia, já é outro dono, mas já era uma farmácia com um volume de vendas maior, tinha um público, maior, inclusive de visita de propagandistas, que Olha na só. outra não tinha. E aí foi quando eu comecei a olhar, falei assim: "Nossa, o que que é esses carinhas, essas malas aí, né?". E aí começava a conversar com esses propagandistas que iam lá para ver se tinha um produto. Você era balconista. Eu era balconista. Eu estava terminando patologia clínica, então fazia patologia clínica, à noite eu fazia estágio em hospital, Carlos Chagas, em Guarulhos, e durante o dia eu trabalhava na Farmácia. farmácia, né. E aí ok, eh, comecei a entender o que que era, como funcionava, falei: "Pô, isso é um negócio que eu quero, tenho interesse em", porque eu sempre tive muita, assim, muita curiosidade e gosto quando se fala a parte de marketing
marketing comercial e a área médica. Então isso E o casava, né? propagandista daquela época, como hoje também, eles tinham uma condição de vida boa, né? Você percebia que eles vinham com um carro, a maioria, né? Um carro legal, uma roupa legal, Sim, uma conversa boa, bem qualificada. Era uma. Tinha um status muito bom. sim. Ainda tem, né? Ainda Ainda tem. tem. Mas Mas eu acho sim, que mas antes lá era atrás ainda era, maior. Ainda maior. era muito forte. E falei, pô, que legal isso aí. Isso casa muito com o que eu quero, com o que eu gosto, né? De área médica. Eu estou estudando isso. Exato. Parte comercial, marketing. Putz, é um negócio que eu gostaria. Encaixa. Encaixa. Mas ok. E eu falava isso pro meu pai, né? Falava, pô, pai, eu achei um negócio que me atrai muito. Eu gostaria muito Ah, você de. falou com o seu pai Com meu sobre isso. pai. Aí, tá bom. Meu pai ouviu, guardou aquilo e tal, beleza. E trabalhava em farmácia, tudo, e assim, não era fácil a vida também do dono da farmácia, empresário pequeno, tudo, então às vezes atrasava pagamento, né? O mês levava 45 dias para receber, em alguns casos, né? Não. Aí eu lembro que meu pai falava assim: olha, filho, trabalha para pobre e pedir esmola para dois. Gostei do ditado. Como é? Repete aí. Trabalha para pobre é pedir esmola para dois. É bom você, Arrumar ok, um patrão rico. nesse período que você está em fase de exército, porque ninguém contratava na época, Aham, né, aham. fase de exército, enquanto não passasse pela, pela saída do exército ou, né, dispensa, tem que olhar. Ok. Bom, acabou a fase do exército, a dispensa do exército, né, não servi, e fui atrás de emprego. Bom, quem é que tem dinheiro? Banco, né? Eu vou trabalhar para rico, é banco, né? Aí eu peguei e fui trabalhar no Banco Real. Banco Real. Banco Real. Finado Banco Real também, que já não existe mais. E aí comecei a trabalhar no banco. Mas aquele desejo de trabalhar na indústria farmacêutica não tinha Morrido. morrido ali, não. Muito pelo contrário. E aí, ok, comecei a trabalhar no banco, comecei como escriturário, fui para Já com caixa, 19 para 20 anos de idade. 18 anos. Ah, 18. 18 anos e meio, mais ou menos. Aí eu peguei, fui trabalhar no banco, aí comecei lá como escriturário, depois fui à caixa, depois eu fui a procurador, que era o subgerente era chamado procurador nesse banco, né? Cuidar de toda a cobrança do todo o estado de São Paulo. Foi uma experiência absurda, né? Porque você aprende muito, né? Sim, sim. Muito. E onde ficava o banco? Na Rua Boa Vista, era a Ah, lá central, no centro. era a agência central do banco. Pegamos a fase do Collor, tinha que sair de Sim. malote de madrugada, foi incrível. Mas aquela coisa de trabalhar na indústria farmacêutica estava ali. E um dia, um diretor da Stifel, laboratórios Stifel, dermatologia, cortando o cabelo com meu pai, que ele morava aqui no Tatuapé também, passou pelo salão do meu pai, começou a cortar. Meu pai sempre muito Bom de bom de papo. papo, né? Conversa, né? Descobriu tudo. Começou a conversar com ele e aí descobriu que ele trabalhava na indústria farmacêutica e tinha. Aí ele falou, comentou com esse diretor, falou assim: olha, o meu filho é assim, assado tal, e ele nutre muito um desejo de trabalhar na indústria farmacêutica. Será que não tem oportunidade dele participar de um processo? E naquela ocasião tinha sido aberto um processo. Ele nem tinha detalhes do diretor, né? Falava, faz o seguinte, pede para ele ligar, deu o telefone do supervisor, liga para ele, vê se ainda dá tempo de participar do processo e aí ele vai avaliar. Então, nessa época eu já tinha telefone celular. Não, o Ah, telefone era tá. da casa. Telefone da casa. O cartãozinho da gente vinha com o telefone de casa, né? Entendi. Quem tinha telefone em casa, porque também Sim, nem todo sim, mundo tinha sim. telefone Nem em todo casa. mundo. Era um patrimônio o Era telefone em casa. patrimônio. Exatamente, vinha no imposto de renda, É. a linha telefônica. E aí meu pai passou para mim, eu peguei e liguei para esse supervisor, que foi um grande chefe para mim, foi um cara que me ajudou muito a construir. Então, você pode citar o nome dele Sim, ou Luiz Carlos. Luiz Luiz Carlos, Carlos, tá? foi assim, um cara. Esse foi um primeiro anjo, Foi o primeiro mentor primeiro mentor, para o ramo pro farmacêutico, ramo farmacêutico. Foi assim, que ensinou, pegou pela mão e tal. mostrou o caminho. Mas aí, antes você participou do processo seletivo e foi aprovado. Participei do processo que levou 3 meses. 3 meses. Porque coincidiu depois com o congresso, aí eles paravam tudo, enfim. Eu sei que
minha última entrevista já foi lá na central Porque da não era um da processo seletivo, era tipo, quem sobreviveu, né? processo de sobrevivência. É, Quando chegou lá na última entrevista, que aí já foi lá na fábrica, né, em da Stif, em Guarulhos. Guarulhos Era em ainda, Guarulhos na época, né? é, Bom sucesso. era na Araim-Sing. Depois mudou, foi para uma outra área. Mas nesse momento ainda era nesse local. Aí fui fazer entrevista. Eu fui fazer entrevista com o braço quebrado. Eu tinha Ah, você tinha caído, caído quebrei o braço direito. E fazer prova de matemática, tinha com a canhota. tudo com a canhota É, ali. E deu certo, fui aprovado. E aí eu fui o sexto propagandista em São Paulo da da Stifel. Stifel. Eram só 5. Quem estava fazendo o job na época era um gerente de produtos, que ia ser gerente de produtos na empresa, né? E aí eu peguei aquele setor que ele tinha pego pontas de setores, né? E aí eu fui assumir o setor dele. E aí começou minha carreira. Que ano foi isso? Foi em 90, Ah, nos outubro de anos 90. outubro de 90. Foi 1990. quando eu comecei. Já dá, Ah, faz um vai tempo, fazer 36 anos agora em outubro. faz um tempo. É. Aí foi quando eu comecei na indústria farmacêutica e em especial na dermatologia, que foi Sim, você a já minha entrou história direto na na dermatologia. dermatologia. Passei por todo esse momento de mudança da dermatologia, né, que a dermatologia ela era Sim, puramente clínica, exatamente. sei lá, 70% eram homens na Sim, e dermatologia. nem produto com, vamos falar, apelo Não, não, dermocosmético, não tinha. não havia Não, essa não, expressão, não não, tinha não, nada disso. não. Era mesmo o Corticóide, antibiótico era tópico, corticóide, antibiótico, era shampoo anticaspa, né, para dermatite anticaspa, seborreica, sabonetes com sabonetes com enxofre. enxofre, para acne, para Isso, psoríase, né. isso. E aí depois que veio nos anos 2000 aí que começaram a onda, né, da Sim, chegada de dermocosméticos, né. a mudança de virada de página foi no ano 2000. 2000, 99 e 2000. eu lembro que eu estava nessa época eu morava em Curitiba até pela própria Stifel. E aí foi assim, Mas, então, vamos chegar lá. E você ficou no Recife quantos anos? fiquei 16 anos. Quanto? 16. 16. Você, entrou em 1990 como representante comercial, propagandista, né? Propagandista júnior. Júnior, foi trabalhar você lembra qual que era a região? Quando eu comecei eram pontos e setores, mas eu pegava, a área de Perdizes, que era forte na época. Perdizes era Sim, sim, uma sim. região de grande, oportunidades para Pacaembu, dermatologia. Perdizes. Pacaembu, Perdizes, Pompeia, Vila Clementino, Ah, você que eu fazia fazia Vila Clementino, Escola Escola Paulista de Paulista, Medicina, Jardins. Jardins. Jardins era Santa enorme o Casa você não setor. pegava aquela região ali Não, de Higienópolis, né, porque aí era o Giba que hum, fazia. quem fazia? O Giba. O Giba. O Ah, Giba tá. foi Então você chegou a ser parceiro do Giba. nós De trabalhamos na mesma equipe por, acho que, não, foram alguns anos. E a minha diferença de tempo com ele, acho que eram 3 meses. Ele entrou e eu tá. entrei 3 meses Entendi. depois, ou E 6 aí meses você foi depois. promovido quando, Anderson? Aí Para gerente de distrito, eu não sei o nome. era gerente de distrito. Aí teve toda a mudança na própria empresa, o Luiz Carlos ele passou a ser gerente regional, Ah, entendi. e aí eu fui promovido a gerente de distrito em, eh, 96, se eu não me engano. 96 ou 6, 3? 6, 6. 6. 6 anos depois, então. Uns 5, 6 anos depois. Dentre 5, 6 anos depois de você É, ter entrado no ramo, você mudou, porque aí você passou a exercer o job de líder. E é uma mudança radical, é, porque assim, até aí você entregava resultados que você ia lá e fazia. fazia. Eu visito, eu convenço, eu gero demanda, sou eu. Em determinado momento, em 96, não, agora você vai liderar pessoas. E o resultado não é mais dependente de você, e sim do seu time. Aí você tem que fazer com que eles executem o trabalho, treinar pessoas, dispensar pessoas. É uma adaptação, alguns conseguem fazer isso com facilidade, mas não é tão simples Não assim. é simples, não. Não é simples e ainda mais quando você vem dentro de uma equipe, onde você tem pessoas sêniores, né. Ah, o seu time tinha uma galera Tinha uma sênior. galera sênior, muito boa, era um time muito. O super novo é um desafio, porque você tem que ensinar, e o sênior tem aquela coisa de, às vezes, não aceitar, É, você é mais novo que eu, a liderança sobre um sênior
é, às vezes, mais desafiadora. Você teve esse problema, então? Não, não cheguei a ter problema não, a gente como tinha uma boa Ah, relação, sim. mas era um desafio, eu tinha que cuidar com isso. E Era uma tensão, né? era uma coisa que eu tinha que ter no Cuidado. radar. Mas acho que o que mexeu muito comigo e que me deu logo de cara um start nessa mudança, foi assim que eu fui promovido, o diretor-geral, presidente da Stifel, na época, né, o seu Giovanni, que foi, vou dizer que esse foi meu segundo mentor, ele me chamou lá na fábrica, uma conversa, não esqueço até hoje. Aí sentamos lá na sala dele, lembro que tinha uma mesa redonda com um lustre, parecia até daqueles de de mesa de pôquer, aquele lustre aqui em cima, né. Aí eu sentei com ele, ele: "Anderson, te chamei aqui para conversar, parabenizar Pela pela conquista? conquista, foi merecida, foi um processo, que não foi fácil", aquela coisa toda, né. E aí ele me falou uma frase que ali para mim foi a virada de chave. Ele falou assim: "Anderson, até agora você fazia. A partir de hoje, a tua missão é fazer, fazer". Exatamente. Resume bem. O que você havia comentado. É, É o fazer, fazer. Essa é a diferença. Porque se você for continuar fazendo, não vai virar nada. você não vai ser o líder O que teu líder. time precisa. Putz, aquilo ali foi para mim um Um choque, show. né, meu. Saí de lá, e falei: "Pô, isso tem que Mudar a implementar na minha chave. cabeça Mudar a o chave. mais rápido possível". E acho que isso E o foi Giovanni é respeitadíssimo, né, até respeitadíssimo. hoje amigo pessoal, a gente se fala aí de tempo em tempo. Foi homenageado agora no congresso de cirurgia, é uma pessoa, Um ícone, né, um ícone. um ícone. É. E aí foi, comecei a gestão, houve uma mescla no time, né, de ter gente mais novas com o time que já as pessoas mais sênior. Foi muito bom, porque houve uma troca, fantástica. E Anderson, aí nessa etapa você foi preparado, por exemplo, alguém te ensinou, teve um curso preparatório, ou apenas o Luiz Carlos, que era o gerente, te acompanhava, dava algumas dicas, ou você foi tipo: "Olha, se vira nos 30, o problema é seu". Algumas empresas preparam, algumas empresas fazem um coaching mais presente, no novo líder, né. Você recebeu algum É, tipo de muito pouco, né, porque não tinha isso, a né, estrutura era é pequena, pequena e hoje a gente tem muita facilidade, né, com hoje tem. internet, com cursos online, com Sim, uma série de coisas, né, então, hoje só não se prepara quem não quer, sim. porque informações você tem até demais, tem até que cuidar para não ser atropelado por elas. Mas na época não, era muito o espelho, né, o exemplo Há um ali exemplo de um parceiro, de um do líder, de líder, um né, tá. então eu me espelhava muito no na forma que o Luiz Carlos trabalhava, foi meu primeiro gestor É direto, fazer assim, um Ctrl C, Ctrl V, era alguma mais ou coisa menos ma isso. por aí, A ajustando a sua em al realidade, o seu estilo. lógico, muitas vezes consultava ele em algumas, decisões para serem tomadas, mas na maioria era aquela reflexão: "Tá, se fosse ele aqui, o que que ele faria?". Então, ele te deu algum alerta? Porque, sei lá, não deu preparação, não teve curso, foi mais um acompanhamento, mas às vezes a pessoa fala assim: "Ó, vou te dar algumas dicas. Esse camarada aqui, presta atenção nesse aspecto. Aquele lá, toma cuidado com isso. Esse aqui, vai, toca". Algum tipo de alerta, assim, no começo? Sim, alerta sim, mas não de E pessoas você não teve nenhum diretamente, não. grande problema, então? Não, não. A Era uma equipe era equipe era boa. uma equipe madura, tirando os mais novos que chegavam, mas já tinha que se enquadrar, porque Porque só tinha leão só no tinha time, né? tanto que foi a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos foi graças ao time Que que eu te entregou o liderava resultado, foi premiado. quando era gerente de distrito, né, a gente ganhou uma premiação de ir pra Coral Gables, lá em Miami, conhecer o o headquarter lá Da da empresa. empresa, né. Foi onde eu conheci o Sr. Herbert Stifel, que era o Sim, 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 patrono da empresa, o dono da dono. empresa, né. Então foi uma experiência absurda isso, né. Lógico, ainda além da visita lá ao escritório central, né, da matriz, né, da Stifel, tinha ainda mais alguns dias de parque, a gente foi para Disney.
fazia parte da premiação. Então, era um time muito forte, né? Eu chegava a conversar a Stifel tinha operação mundial. A gente sabia do resultado de todas as filiais, exceto os Estados Unidos, que eu sabia que os Estados Unidos era a grande potência da empresa, mas não divulgava os números dos Estados Unidos. Então, a gente sabia que a Stifel Brasil era a maior de Do todas as outras filiais. Não sim, sabia o quanto era, menos a americana. não sabia quanto que era comparado com a americana. Provavelmente bem menos que a da americana. Então, tirando os Estados Unidos, e quando esse time ele conquistou essa posição de primeiro no Brasil, eu já motivava ainda mais a galera. Falava, a gente não é só primeiro do Brasil, não. Se a gente fizer um olhar de que a filial Brasil é a maior do mundo, é a melhor do mundo, vocês podem se intitular que esse é o time melhor do mundo. Acabou. Tirando os Estados Unidos, que a gente não sabe como é que é, Sim, né? sim, sim. Então, a parte motivacional era muito forte, assim, né? E você ficou na Stifel, você foi promovido de novo na Fui Stifel? promovido de novo, aí eu fui a gerente regional, participei de um primeiro processo para regional no Nordeste, acabou que não aconteceu, porque era uma regra muito clara, olha, lá tem já uma pessoa concorrendo com você para essa posição, só que ele é de lá. Sim, Num empate técnico, sim, ele leva. ele vai levar porque ele já está lá Tá, inserido no claro. time. Conhece as pessoas, a região. Perfeito. Aí participei, foi bom para ganhar até mais Sim, conhecimento do é um processo. treino, né? Treinou. Treinei. E aí, na segunda oportunidade, Foi em São Paulo. foi para cuidar da regional Centro-Sul. Eu tive que Ah, mudar para Curitiba. Curitiba. Aí eu Entendi. mudei para Mas aí Curitiba. Curitiba já parece bem mais com São Paulo, né? Sim, sim. Não, para mim foi uma experiência. E Curitiba é uma cidade muito boa. Eu morei 4 anos lá. Minha filha mais nova, né, a Giovana A nasceu Giovana lá, ela é nasceu lá. curitibana. Você morava em que bairro lá? Eu morava ali perto do Batel. Perto do Desculpa, Jardim Social, perto do Bacaxiri. Tá. Era uma região bacana, gostosa. Minha filha morou até pouco tempo no Água Verde. Água Verde. Muito bom também. Já tá um pouquinho mais perto do Batel até. É. O meu é Bacaxiri, perto do Jardim Social ali. Muito legal, uma região muito boa, cidade incrível, limpa, organizada. E Tem você amigos até voltou para São hoje. Paulo quando? Aí eu voltei em 2004. 2004. 2004. Foi tudo muito rápido. 96, ficou algum tempo de gerente. GD, sim. E 2004 você voltou. E aí eu fui promovido em final de 99 para Gerente regional, regional. começando em 2000 E em 4. Curitiba. 2004 E o até mercado já estava 2004 diferente, né, Anderson? Já tinha dermocosméticos, no mercado de dermocosméticos, falando de dermocosméticos, o grupo L'Oréal já estava com o player da La Da La Roche, Roche-Posay. sim. Foi uma mudança. Por isso que eu guardo bem que foi 2000, porque eu morava em Curitiba na época, né? Foi quando eu comecei começou a aparecer nas farmácias aqueles armários, aqueles móveis com dermocosméticos, né? Sim. Exatamente. E a reação da Stifel para esse movimento, ela demorou um pouco, né? Porque era sempre muito doença, muito científica, muito... Sim. E aquela coisa de que, não, a gente não pode abordar o nosso consumidor Perfeito. final, vamos, né? Bom, você entrou pela área médica. entrou em 90, né? 90. 2004 você estava lá. Você ficou até quando? Eu fiquei 2000 a 2004. 2004. Então quando você voltou de Curitiba, você saiu da empresa? Não, eu fiquei na regional, fiquei de 2000 a 2004. Tá. Aí eu voltei para São Paulo. Sim. O que aconteceu? Lá nessa regional Centro-Sul, tinha o Centro-Oeste. Os grandes distribuidores... Panarello, né? Era lá. tudo lá. ali. E eu atendia as contas de lá com o meu time. Entendi. Então, a minha relação com a área de vendas foi muito forte lá. Só que chegou um determinado momento que as distribuidoras entenderam que eles tinham que estar mais próximos da indústria farmacêutica. Entendi. E que... Você virou tipo um gerente para cuidar disso, o canal de vendas. Cuidar disso. Aí foi quando eles migraram a central de compras para São Paulo, para estar próximo da indústria. E aí, com isso, e aí a relação que já tinha com esses clientes... Você assumiu. Acabei vindo para São Paulo, a pedido da Stifel, para começar um trabalho na área de relacionamento com o key canal de accounts distribuição. e tudo mais. Aí foi sair da parte de visita médica para cuidar de business. Para cuidar de business, Aí você começa a abandonar aquele desafio de gerenciar pessoas, de fazer as pessoas produzirem, se manterem motivadas, etc. E vai começar a cuidar do negócio.
business, né, vendas, mas a venda tem toda uma revisão de marketing, Tem profit, investimento prejuízo, dentro da investimento no canal, uma gestão mesmo, é né. uma gestão É uma mesmo. gestão mesmo. É uma outra visão. Você já tinha um pouco, você já estava cuidando disso, aí você se É. especializou. Mas vou te falar que foi um Você momento. gostou mais de alguma das coisas aí? Viu, gostou? Eu não, gostei, foi muito bom depois, essa experiência me ajudou a trilhar minha carreira, né. Mas foi um momento difícil para mim, porque eu estava acostumado a liderar time. Sim, 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 sim. E de repente, eu não tinha mais um Não time. tinha mais um time, era você e os clientes. Lógico, tinha duas colegas que trabalhavam comigo, da minha equipe, Mas que possivelmente 60, 70% do faturamento da companhia estava na sua mão. estava na minha mão. Aí estava comigo. E aí acabou que aquela coisa de liderar o time, eu passei isso para os compradores. Acabei, a relação foi tão boa com os compradores Ah, das entendi, distribuidoras, entendi. que a gente, cheguei a dar conselho, Sim. me chamava para conversar Você, e quer dizer, estabeleceu um um relacionamento muito relacionamento próximo, muito intenso. próximo. Então foi, sei lá, foi como se fosse um braço de liderança ali para. Funcionou, Foi entendi. bom, foi muito legal. E aí foi essa experiência, eh, que me trouxe pro olhar de Então, negócios. aqui vou abrir um parênteses aqui. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas provavelmente foi mais ou menos nesse momento em que a Support Pharma Entrou na chegou a prestar serviços para a Stifel, porque tinha necessidade de ter demo consultora, promotor de vendas, alguma coisa assim. A gente montou um time Foi, no Brasil todo, né? Um time foi. A grande. gente foram 2 movimentos. O primeiro movimento foi com a parte de dermo, ainda pequeno, mas teve um movimento um pouquinho maior, foi quando eu assumi a linha de produtos madura da Stifel. Porque foi crescendo a linha, e aí precisava de ter alguém falando sobre alguns produtos, Mas, de novo, no no médico? médico. Entendi. E aí eu assumi junto com a gestão de contas, aí virou contas e novos negócios, o cargo. Aí fui assumir a montar um time, para visitar médicos com produtos recordatórios. São os produtos que já eram conhecidos, eh, e que precisava ter ali uma continuidade, porque o time da empresa estava lançando outros produtos e não tinha espaço na grade. Então foi quando surgiu aí a aproximação ainda maior com a Sport Farm, porque a gente montou um time Sim. de propagandista, para essa linha. Fizemos Os convenção em Campos do eu Jordão, lembro, eu lembro. lembra? Foi bacana, porque assim, a gente levou de volta a clínica dos médicos os produtos já consagrados. Consagrados. É. Bom, aí, Anderson, vamos lá. Você saiu quando da Stifel? Saí em 2016. Não, 2000 2006. 2006, tá. O Giovanni tinha se aposentado, mudou a diretoria, Sim, eu acompanhei, teve lá uma mudança de cultura, de liderança, tal, e nas, empresas farmacêuticas, quando esse tipo de movimento acontece, é bastante comum uma troca de liderança, existe aí um processo de mudança, que vai de cima para baixo, uhum. escadinha, dança das cadeiras. Muita gente já passou por esse tipo de experiência, é um pouco estressante, obviamente, e foi mais ou menos isso que É, aconteceu, de maneira muito objetiva. acabou que, eu não via espaço ali de crescimento, né, porque chegou uma nova diretoria que já vinha com outro tipo de mentalidade, outras. É normal que venha com pessoas de confiança também, que já trabalharam Claro, em claro, outras é um empresas processo juntos, um normal. processo. Então, falei: "Pô, 16 anos na mesma empresa, estou como gerente regional". Eh, o próximo step, eu via que tinha barreiras ali, porque, não ia acontecer a pelo menos a curto prazo, É, talvez a longo, médio, não sei. Aí eu falei: "Uma coisa, é hora de migrar. de migrar", né. E aí Nesse foi quando eu pedi para sair, né. existe obviamente um comentário que não era nem necessário eu fazer, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, muito brevemente. Nesses processos de transição, eh, tem um comentário que é o seguinte: em tudo na vida, né, tem o que você faz e como você faz, tá? Então, tem a transição, ela vai acontecer? Tem, ela vai acontecer. Como a gente vai fazer isso? Tem uma maneira agradável, uma maneira delicada, uma maneira Uhum. gentil, ou uma maneira
limpa, objetiva, ou você pode começar a fazer de outra maneira. Você teve um processo, agradável, tranquilo, ou teve Ah, não, rusgas? começou a ter mais desgaste, né? Começou a ter desgaste. Começou a ter desgaste, até E aí não era mais um anjo, já era um capetinha, sei lá, uma coisa assim. não, assim, não não tem Hum, nada a dizer contra, porque acho que é estilo de gestão, sim, enfim, a gente respeita. Mas foi algo que os valores não se encaixavam com o que eu entendi. tinha. E pra mim, assim, a confiança ela é muito Tem peso, né? tem peso enorme, né. Decisiva. É. E aí quando você passa a não ter confiança, e isso não é só de cima para baixo, de baixo para cima Sim, também, né. sim, sim, sim. Não tem Até lateralmente, se você não está confiando no seu é, par, aí a coisa não é melhor então, embora, né? é me quem tá incomodado sou eu. Sim, sim, sim. Então Então essa é uma dica. Você está num lugar onde você não está se sentindo bem, aquele, ambiente já não te abraça, procura a porta de não, saída, vai procurar a sua vida, vai embora, vai sair falando mal, vai vai ficar embora, lá sofrendo, né. vai embora. E aí foi isso, aí surgiu a oportunidade de eu assumir a gerência Brasil de uma empresa, então eu estava dando o passo que eu queria, pra uma empresa, também multinacional, e só que de um mercado que eu não conhecia, que era o mercado B2B. Ali eu estava sempre trabalhando com área médica. Eu me lembro da empresa. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, Viajou bastante, foi para Colômbia algumas vezes. Colômbia, ia para Colômbia, a central era lá, né, a matriz era lá. Foi uma experiência fantástica, assim, Sim, sim, sim. de Cápsulas, né, cápsulas, produção de cápsulas. Então foi gelatinosa e tudo é, mais. foi foi uma parte importante na minha Na formação sua formação profissional, profissional. com certeza. E o mercado B2B aí começava a tratar com diretores de empresas, Sim, sim. CEOs de empresas multinacionais, então foi Desenvolver novos novos negócios, novos negócios. mercados. Curiosamente, um dos primeiros clientes que eu fechei um negócio foi a própria Stifel. Ah, puxa A gente vida. foi vender cápsula, filtro solar em cápsula, né, era Nossa. que vinha dentro da cápsula uma Pegou isso? Chegou a pegar? no primeiro momento pegou, depois acabou Depois não não deu certo. mas tinha a quantidade exata A dentro da dose, era uma cápsula cápsula uma de filtro dose. solar para você, aplicar. Então, foi uma das farmacêuticas que a gente trabalhou e Te aprovou um ofereceu uma projeto. experiência nova, Foi, diferente. mas meu olhar na dermatologia era sempre minha criação foi lá, né. Sim, mas nesse período você estava liderando, uma série de operações na companhia, desenvolvendo negócios, mas não necessariamente liderando pessoas. Tava, Você também tinha um então time pendurado em você. tinha um time Ah, entendi. tinha um time Comercial. comercial e tinha um time interno de back office. Entendi, entendi. Então você É, tinha um grupo de pessoas embaixo de você. sim. Ali, além desse trabalho com o time comercial, que aí era mais entender do business do que, de pessoas, porque ali, não mudaria a tratativa, né, do trabalho com as pessoas, mas é entender o que é trabalhar numa empresa B2B, onde você vai negociar com outras empresas. Isso que ano que era, Anderson? Isso foi, 2004. 2006. 2006. 2006. Eu 2006. saí eu cheguei a trabalhar ainda na Stifel. Já tinha telefone celular, estava Já começando, tinha, já na tinha, própria Stifel já já tinha, já tinha. Fui o tinha. primeiro a ter celular na empresa, Começou, pagava para receber chamada inclusive. seja, a tecnologia começava já a chegar Começava a mais e chegar mais e mais. mais. E lá nessa outra empresa era BlackBerry já, Sim, né, eu me lembro do BlackBerry, BlackBerry, né, tal. estava Então, bombando nos Estados Unidos. seguro e tudo mais, né. E aí foi a parte, de gestão de pessoas comercial, mas o principal era entender todo o processo da empresa. Foi aí que eu passei a conectar áreas, porque não adiantava nada, junto com o time, a gente fechar um negócio de um projeto, mas sem eu ter todo, o olhar de supply chain, todo o olhar de regulatório. Então tinha, de produção, e aí foi onde eu tive que fazer uma imersão mesmo, Sim, 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 de sim, sim.
de entrar na fábrica. Foi até legal que na época o CEO falou assim: olha, para você entender, você tem que passar agora dentro da fábrica, ficar ali um período, e depois você vai me trazer um, um fluxograma do que você aprendeu vendo da fábrica. Sim, sim, perfeitamente. Então foi assim, excelente, né? Aí saber de lead Saber time, quais eram os problemas do ERP que tinha, a é, parte de logística tempo de desafiadora, chegada de matéria-prima para entrar em produção. Então, o se eu estou com delta um T projeto aqui, ali. exato, qual que é o deadline? Sim, sim, Né? sim, sim. Então, A quando tem co que startar a compra de uma tá matéria-prima? se era compatível ou não era compatível, né, determinada cápsula com determinado produto, para você começar a ter visão de mercado. Se está aprovado, Como? se está aprovado Se pela está Anvisa, aprovado pela Anvisa. Tem isso também. tinha tudo isso. Então a gente tinha projetos lá que depois que eu saí, eles ainda seguiam e foram fechados com farmacêuticos, porque era medicamento. Então, além de cosméticos, tu tinha parte de medicamento. Então, teve Alimentos também? Não tinha alimentos também. também. É, A planta ficava onde aqui no Brasil? em Cotia. 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 E aí teve projetos que começou comigo lá atrás e foi acabar depois de 3 anos, porque quando saiu o registro do medicamento, porque você tinha Entendi. que entrar com todo o processo na Anvisa. Então foi um olhar Muito legal. muito legal O de B2B é muito interessante. B2B. E aí depois eu caminhei para de volta para dermato, mas Você voltou para o na, mercado farmacêutico, né, teve é, um período de, algumas empresas que você estava buscando o seu ninho, um lugar para você permanecer. Teve algumas experiências, sim, né, sim, teve a Dermafito, que a gente fez no Start, lá com o deu Deobides, né. bids, depois o seu Giovanni apareceu de novo, Acho o Giovanni? e aí foi uma outra virada também de chave, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado olhando o marketing para o consumidor, era sempre marketing médico. E essa era uma das coisas que, Ah, aquela pô, empresa de Bragança de Paulista? Bragança, a Ah, Looper Looper, Farmacêutica. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. que foi adquirida, depois foi absorvida essa empresa, né. Quando ele me chamou, ele falou assim: olha, Anderson, essa empresa eu assumi aqui como gestor dela, mas vou ser muito honesto com você, a gente está preparando ela para vender. É, já havia essa É, percepção. você quer participar desse processo? O que eu posso te garantir é o seguinte: você vai ter ali um MBA Sim, de como, na prática, de como preparar uma empresa para a venda. para venda. Você vai vender daqui 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, Sim. Você tem que mas construir resultado, deixar a parte vai ter que contábil mudar um monte de perfeita. coisa que não está dando certo. Enfim, vamos comprar algumas brigas. Bora lá, Novo momento, vamos novo para momento. lá. Outro aprendizado. Foi outro aprendizado. A vida começou a te dar um bocado de lição, hein, Foi, Anderson? foi. Acho que você falou uma coisa, Nils, logo no comecinho, que eu entendo que às vezes a gente foca muito só aqui, ó, no resultado final, lá no objetivo que a gente quer, né? Só que esquece que para chegar naquele Tem um caminho, objetivo né? tem uma jornada. Tem um caminho. Tem uma jornada imensa que você vai passar por várias coisas. Se você não aproveitar essa jornada, Se é o que se quando aproveita é a chegar lá na jornada. frente, Não você vai falar adiantou assim: nada. pô, o que que eu aproveitei, né, disso? Eu só É. fiquei focando aqui no resultado final, mas eu não vivi a jornada, né? O bom é a jornada. Que vai ter altos, vai ter baixos, vai É, ter dificuldades, vai ter exato, comemorações. exato. Vai Essa é a ter jornada. desafios no meio, Essa é a jornada. Então e é o que se eu aproveita. aproveitei. E aproveitei nessa ida para Looper. Aí fui entender que é marketing em agência, de publicar ainda, na época, né? Era forte fazer revistas, fazer televisão. Eu ia na casa do Carlos Alberto Nóbrega, Né, eu me né? lembro que você ia gravar lá. Gravava lá na Praça é Nossa, ficava no SBT lá com o pessoal. Então, foi Foi tudo. um novo Foi momento. um momento muito diferente, né? E de muito aprendizado. E você ficou lá, aí depois teve a incorporação, eu lembro Ainda, que você participou da incorporação. nossa, era incrível porque assim as reuniões para venda, né, da empresa, para apresentar a empresa para venda, normalmente eram feitas de domingo, às vezes à tarde, quando não à noite, porque tinha que tomar todo um cuidado para que não vazasse, Sim, sim, sim. porque tinham multinacionais, Sigilo e empresas tudo com mais. ações, e aí não pode ter nenhuma especulação. Então era um negócio muito fechado ali, né? Então ali você via, eram tubarões ali naquela reunião e você tendo que apresentar a tua parte comercial e marketing, o outro apresentando a parte de produção.
de equipamentos da empresa. Que Era, qualquer detalhe pode ser um é, problema. e aí no final a gente acabou vendendo para o grupo Hipermarcas. IP-marcas. Hipermarcas com a Neoquímica, que absorveu até hoje, tem boa parte dos produtos lá com a Neoquímica, né? Produtos que eram muito fortes já de mídia, que a gente É. construiu isso, né? E eu me lembro que você ainda chegou a participar, contribuir com a Hipermarcas durante um tempo Fiquei um para tempo eles ainda com. absorver a operação toda e tudo Fiquei. mais. Eh, Já não era muito o que eu gostava, porque era Sim, sim, uma área sim. totalmente. Mas o caminho te levou para lá. Mas me levou para lá e É. aí foi bom. Foi depois que surgiu a oportunidade de retomar no mercado eh, que eu gosto demais, que é a dermatologia, que é onde eu fui criado, né. E aí eu fui participar de um processo para a Biolab. Ah, você foi para a Biolab. Biolab, né, fui para construir uma linha de dermatologia na Biolab. E foi também uma experiência importantíssima, porque era construção de uma marca dentro de uma empresa muito grande. A Biolab sempre foi muito grande na cardiologia. E aí na dermatologia estava começando, estava aparecendo ainda. Então foi um momento muito legal. E foi também a minha primeira decepção, que eu nunca havia sido demitido na minha vida, né. Ah, tá, entendi. Eu sempre, quando surgiu a oportunidade, e não foram muitas, né, eu sempre fiquei Sim, bastante sim, tempo sim. nas empresas, Foram, transições transições naturais. naturais, né, e aí acabou que na Biolab, por, eh, momento da empresa, estratégia da empresa, Isso foi em quando? Que ano foi? isso foi em 2000. Eu entrei em 2010, saí de lá em 2015. Tá. Então, bom, você ficou bastante tempo, ficou uns Fiquei 5 anos 5 lá. anos lá. Então, nessa Construímos uma marca fase forte, né, foi sim. Aí tem alguns, por causa do tempo, agora a gente vai, pontuar. Nessa Nesse período, 2010 para 2015, foi mais ou menos o momento em que, as mídias sociais começaram a ganhar muito espaço, obviamente que, com o tempo elas foram mais e mais, se ampliaram, tudo mais, mas já naquela época tinha, as comunicações também eram mais amplas, as pessoas começaram a se manifestar mais e, o estilo de liderança começou a ter que ser modificado. Mais ou menos 2008, 7, 10, você sim, precisava ter um pouco mais de cuidado em lidar com as pessoas. Certamente você deve ter vivido esse momento, sim. especialmente na Biolab. Sim, na Biolab, mais ainda, né, porque começou a se colocar, aí começou a implementar os compliances, né. Exatamente, Aí, exatamente. em algumas empresas existia só código de ética, depois já foi aprimorando para um compliance mais sério, né, e você tem que tomar mais cuidados. Ah, e que, felizmente, eu nunca tive nenhum problema desse, Sim, sim, independente sim. de compliance ou não, que eu acho que Mas você conseguiu perceber a mudança. a mudança foi forte e afetou muita gente, né, que tinha uma gestão daquela de bater a mão na mesa, eu nunca fui de impor dessa forma, né, era muito mais pelo exemplo, muito mais de estar junto, muito mais de, eh, vamos lá para resolver junto o negócio, do que, afetar a pessoa Sim, perfeitamente, psicologicamente, né, e perfeitamente. a gente sabe que tem E nesse inúmeros casos de cenário gestão assim, né. Nesse cenário, você lá na Biolab, trabalhando com uma linha de dermocosméticos, que foi líder em algumas categorias. Eu sei que depois você passou por mais alguns outros desafios, você pode comentar, mas eu gostaria que você também focasse no fato de que você sempre esteve muito atento nas mudanças de mercado, pontualmente no mercado de estética. O mercado foi mudando, foi se, atualizando, a tecnologia, que a gente estava falando sobre tecnologia há pouco, foi também se inserindo dentro do consultório do médico, os procedimentos que o médico fazia antes mudaram completamente, e você estava sempre muito atento e hoje não, já tem algum tempo você, tem construído, né, construído o fazendo com que esse mercado se amplie, se consolide, que é o mercado de tecnologia, né. Então, vamos falar um pouco sobre essa sua atenção, na mudança de mercado lá depois da Biolab e tal, e como foi que você foi parar na tecnologia? Porque é um mercado Foi. que você hoje é um ícone, você tem uma referência nesse segmento de mercado, você construiu ou ajudou a construir algumas empresas com uma participação de liderança, inclusive.
e hoje está contribuindo com um grupo asiático, né. Mas vamos começar É, lá desse momento da Biolab para frente, que foi uma 2010, 2015, aí não, foi bem isso, foi na minha saída da Biolab, o link é perfeito. Quando eu saí da empresa, foi em novembro. E você sabe que nos farmacêuticos, em novembro, acabou, né? Final sim, de ano, não sim. se contrata mais ninguém. E eu falei: "Poxa vida, se eu ficar", eu nunca tinha tido essa experiência, né, e ainda mais entregando resultado e de repente ter que sair. Foi que eu bom, se eu ficar aqui eu vou pirar, né, final de ano eu vou Sim, vai ficar pirar. alguns meses sem É, nada. o que que eu fiz? Em uma semana eu contratei um intercâmbio, aí fui para Boston. Tinha vários lugares para ir e tal, Parado eu não vou ficar. não vou ficar. Aí eu vou ficar um mês em Boston. E aí fui fazer um intercâmbio em Boston. E aí chegando Muito lá muito comecei legal, muito é, legal. comecei a fuçar, porque quando estava conversando com a agência que eu estava negociando, né, para ir para lá, e deu algumas opções, e aí falou: "Ó, Boston é legal, porque tem Harvard, tem um pouco mais a ver com você e tal, legal". Eu fui para lá. Aí fui para lá e eu comecei fora o horário de aula, eu comecei a participar de convenção de empresas de tecnologia, convenção de empresas de dermocosméticos. Lá em Boston. Cheguei até em convenção mundial deles. Fui convidado depois para ter uma convenção mundial. Acabei fazendo amizade e vendo, e aí começa a pesquisar, pesquisar e olhar. Falei: "Pô", aí surgiu criolipólise, que era Criolipólise. tecnologia, Alguma coisa inovadora na época. inovadora na época, né. E aí, pô, fui mais a fundo, de onde é? Ah, surgiu lá em Harvard com, Rox Anderson. Ah, vou xeretar mais sobre. Aí fui descobrir que ele era casado com uma dermatologista brasileira, que eu visitava na Escola Paulista. Olha, eu era ó, a vida Aí eu falei: "Pô", conspirando. bom, ok, lá não fiz nada, não tive nem contato com eles lá, né, vivem viajando, tudo. Conversei com eles, encontrei o do Rox Santos num congresso no AAD que eu tive, num outro momento lá em Boston também. Ah, aí ok, voltei para o Brasil com aquela ideia, e aí surgiu a oportunidade de montar uma empresa de locação de equipamentos. Fiz ali um fórum com alguns médicos amigos, né, fui jantar com eles, conversar o que eles achavam, mostrei o que que era o equipamento, como funcionava e tal. Ok, vamos empreender, né. Aí foi meu ingresso na parte de tecnologia. Aí fui fazer curso de aplicação de Crylipod, depois foi ter laser de depilação, foi ter criofrequência, a gente foi montando ali uma empresa com equipamentos para a parte de Você locação estava fazendo locação. desses equipamentos. E aí sim, comecei a ter mais contato, entender um pouco mais sobre tecnologia, e foi onde me deu a oportunidade de, depois praticamente 7 anos que eu tive a empresa, de ser convidado para participar de um processo numa empresa, renomada aqui no Brasil de tecnologia para a área médica, de lasers, e aí eu fui contratado como gerente nacional. Aí depois você virou diretor lá. Aí fiquei 5 anos também nessa empresa, e saí recente, estou há poucos meses nessa sul-coreana, né, que é Sim. uma empresa líder sul-coreana, mas fiquei 5 anos lá trabalhando, comecei como gerente nacional e saí de lá como diretor comercial E essa Brasil. empresa, quando você a deixou, você deixou também de maneira natural, você recebeu um convite, entendeu que seria oportuno Exatamente. aproveitar, Participei do a processo outra e empresa estava passando por, várias transições, mudança de propriedade e tudo mais, mas ela era líder em várias categorias já, não era? uma grande empresa na área médica, Sim, sim, sim. eh, E de agora nesse lasers. grupo sul-coreano, você está há pouco tempo, Estou há alguns meses. Uhum. está com o Ricardo lá, Ricardo Natali, que é o Ricardo que é o CEO, Natali. ele que me chamou para participar do processo, aí participei do processo com ele, com o RH, com o grupo de investimentos que tem por trás da empresa, né, tive que fazer uma entrevista também com uma pessoa que está sediada em Lyon, na França, e aí E tô essa lá. empresa, Anderson, aí a gente já pode falar um pouco sobre o futuro, nosso tempo também está começando a chegar no fim. Eu percebo que essa empresa é uma empresa que está no Brasil não tem tanto tempo, eles estão ampliando a presença deles no mercado, vamos chamar americano, América Latina, então tem uma perspectiva de futuro sem fim. Muito importante. É uma empresa, líder, na Coreia, está presente em mais 70 países,
Como é o nome da empresa, Anderson? Chama Jaces, Jesus. aqui, Jaces Medical Brasil. Uma empresa exclusivamente para a área médica, só vendemos para médicos. Ah, os Hoffs não. Não, nem para locador, é só para a área médica. E construindo, em pouco tempo, uma história de muito sucesso, né. Primeira venda da empresa, né, de produto da empresa foi em setembro, Ah, tá. recente, né, Do ano então, passado. no ano passado. Então ela não tem nenhum ano ainda de Sim, de sim, sim, sim. operação de De vendas, né. operação. E hoje já é uma liderança na venda aí Maravilhoso, da categoria de ultrassom. maravilhoso. É E um você se enxerga nessa empresa ajudando ela a construir esses resultados e talvez ocupando outras posições, talvez até mais para frente o Ricardo vira, sei lá, é, é, ai ai Latinoamérica. ainda é cedo né, assumir como diretor Sim, comercial, mas sim. é uma empresa que tem É um importante olhar sonhar, de né, é importante sonhar e construir o caminho para chegar lá em sim, cima. o olhar de futuro é muito promissor, né, Sim, sim, que sim. novos produtos, novas possibilidades, né, vão vir ainda outros equipamentos ainda dentro desse ano, então ela tem uma oportunidade de crescimento muito grande. E acho que uma das nesse pouco tempo que eu estou lá, né, nesses quase 4 meses, a experiência que eu já tive com relação, ao tratamento com o time da Coreia, é algo incrível, assim. Eu Que eu legal, que legal. eu não imaginava, uma relação tão boa em pouco tempo, né. Eles são muito atenciosos. O resultado do Brasil é exemplar, né, é o melhor resultado fora da Ásia, e eles tratam a gente muito bem. Então tem uma Que uma bom. tratativa muito agradável, né, muito profissional e muito agradável. O Anderson, agora já encerrando realmente, obviamente que quem vai ver esse programa tem a nossa audiência e muita gente que conhece o Nilson, conhece o Anderson, se você e alguns que você liderou, alguns que são colegas, a gente que está começando às vezes no ramo, se você puder deixar uma mensagem para o pessoal, falar: "Olha, alguma dica, não sei se você vai conseguir sacar uma dica aí, a gente já falou, aproveita o caminho, aproveita a jornada, Eu acho que essa é a mas principal, é. Eu acho que a gente tem que lógico, você tem que olhar o teu objetivo, o que que você quer, onde você está indo". porque senão você vai para qualquer lado. Exatamente. Mas, além de focar no teu objetivo, Aproveite o entenda caminho. toda essa jornada que você vai passar, E né, aprenda, e né. caminhos que você vai escolher. Você está toda hora sendo colocado a decisões. E, assim, a cada decisão é uma renúncia. Então você tem que saber disso. Não dá Então, para fazer omelete sem quebrar ovos, não né. dá. Então, eh, eu nessa minha trajetória toda, eu tive momentos maravilhosos, momentos mais difíceis, relação na grande maioria, com líderes fantásticos, mas também com líderes que Que me não deu o exemplo de como não fazer, aprendeu, né. aprender como não fazer. Então tudo isso te traz e te forma. Não adianta a pessoa querer, eh, ser a outra, ela tem que ser ela, a essência dela não pode perder. Mas tem que ter bom caráter, tem que saber com quem ela está lidando, com quem você está trabalhando. Tem momento na vida que você vai tomar uma decisão e fala: "Poxa, não é o caminho que eu quero seguir", porque os valores não batem. E não é que a outra pessoa está errada, é com Sim, você, o teu valor não tá adequado com aquilo. Então você também tem que tomar a decisão, né. Então, essas decisões que você tem no decorrer da tua caminhada, da tua jornada, elas vão te formar. Vai ter que renunciar a algumas coisas? A gente conta. Poxa, se eu for contar quantas viagens internacionais eu fiz por causa das empresas que eu trabalhei, eu não viveria isso. perdeu a conta. Eu não viveria isso, né. Hoje, tanto para a trabalho quanto hoje a lazer, porque você pega gosto de viagem Sim, internacional, você vai incluir na tua vida pessoal também. Então você vê essas partes todas, que legal, que bacana, tal, mas tem muita coisa que você teve que abrir mão, sim. né. Quando eu morei em Curitiba, por exemplo, eu mal vi a minha filha mais nova crescer. A Giovana que nasceu lá, eu viajava 3 semanas no mês, eu ficava uma semana em Curitiba. Então, quanto que eu perdi também? Mas ok, era uma decisão, era o caminho, era a jornada que eu Sim. tinha que passar. E certamente você tomou essa decisão porque você sabia quem você tinha em casa, tinha lá uma esposa que falou: "Eu vou Exatamente. segurar as Isso pontas faz aqui desse muita lado". Isso faz diferença, muita diferença, quem está do teu lado, quem né, está com você. e passou
teve que pelo fazer, perrengue junto. teve que fazer mudança sozinha, Não é fácil, né? não. Porque estava fora, não tinha que viajar, tinha compromissos, né? Então, a dica é o seguinte: aproveite o caminho, cada minuto dele. Não tem mais nada, é só o caminho. É, E tem uma meta, né? Saiba onde você está sabe indo. onde você quer Anderson, chegar. muito obrigado pelo seu tempo, por você ter Imagina. vindo aqui bater esse papo comigo. Eu sei que você tem compromissos, mas valeu Opa, demais. foi Muito um obrigado, prazer, grande amigo. foi muito legal e poder contar um pouquinho da experiência. Se a gente tem aqui para conversar, aí vai Vai horas, né? embora, Porque é muito pouco tempo. é, Muito obrigado. Pessoal, um obrigado. abraço a todos. Novamente agradecer a Suporte Pharma e Skinner como patrocinadores. E vamos em frente. Um abração. Obrigado, Anderson.